Queridos, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 3. Hoje, a segunda mensagem dessa série de sermões expositivos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. O apóstolo Paulo, amados, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra lida, como ela é abençoada. Nós pedimos agora que o Senhor abençoe as nossas vidas. Meu Deus, toca agora a minha mente, o meu coração, os meus lábios, a minha vida, e toca os ouvidos, os tímpanos dos irmãos, através da tua palavra que abençoa, que edifica, que transforma, que liberta, que salva, que restaura. Nós queremos ouvir a tua voz. Por isso nós te pedimos, Senhor, fale conosco, o Senhor possa repreender todo espírito que seja contrário à audição da tua palavra nesta noite, que o Senhor possa abençoar a mim, abençoar os irmãos, abençoar os amados que estão em casa, e que a tua palavra encontre guarida no nosso coração, na nossa vida, e que a tua palavra seja eficaz para tocar, mudar, transformar, restaurar e abençoar as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, é fundamental que entendamos o objetivo do apóstolo Paulo ao escrever esta carta. Queridos, Paulo tinha algo muito precioso em mente quando ele escreveu esta carta para o povo de Deus que morava em Éfeso, os fiéis em Cristo. Paulo queria dizer a todo o povo de Deus que morava em Éfeso, os fiéis e santos, Paulo queria dizer que eles eram um povo altamente abençoado. Paulo queria dizer isso com todas as letras para aquele povo. Queridos, Paulo escreve a sua carta para falar em alto e bom som que a igreja é um povo muito abençoado por Deus. Ao focar sua atenção nas bênçãos superlativas, o apóstolo Paulo prorrompe em bendita doxologia, dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, é interessante que ele começa louvando para depois falar o motivo do louvor. Eu acho legal porque, antes de falar porquê, ele já começa louvando. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, essa belíssima introdução de Paulo pode ser comparada a uma bola de neve rolando colina abaixo e ganhando volume, vai aumentando. E vocês vão ter essa noção durante essa série de mensagens na carta de Paulo aos Efésios. Olha o que ele diz: que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Que coisa linda, meus amados. Paulo poderia estar lamentando, reclamando por estar preso em Roma, mas prefere voltar seu pensamento para as bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Estava preso, num calabouço, limitado, mas ele mesmo diz, a palavra de Deus não estava
algemada. A palavra de Deus não estava presa. Ele diz: eu tenho um Deus que é fonte de toda bênção espiritual em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Paulo não diz: eu tenho problemas. Paulo não diz: eu tenho dificuldades. Paulo não diz: eu tenho provas. Paulo não diz: o povo está me perseguindo, me batendo, querendo me matar. Não. Ele diz: eu tenho um Deus que é fonte de bênção espiritual em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Você tem essa visão, meus irmãos, de que nós temos um Deus que é fonte das bênçãos espirituais? Queridos, o texto de Paulo é uma grande exaltação ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, fonte inesgotável de tudo que é bom. Pensando nisso, eu quero compartilhar com os amados irmãos nessa noite sobre o seguinte tema: Deus, fonte suprema de todas as bênçãos. Deus, fonte suprema de todas as bênçãos. Meus irmãos, 3 verdades fundamentais merecem ser destacadas aqui. Primeira, Deus é a fonte de todas as bênçãos. Deus é a fonte, a origem de todas as bênçãos. Está aí no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amados irmãos, é fundamental entendermos que a fonte das coisas tem muito significado, importância, e é imprescindível para analisarmos o produto. Por trás da energia que mantém essas lâmpadas acesas está a CEMIG. Por trás dessa água potável que nós tomamos está a Copasa. Por trás de um grande produto tem uma grande empresa. Isso é importante. Precisamos saber disso. Precisamos entender algumas coisas importantes sobre Deus como fonte das nossas bênçãos. Então veja lá. Deus Pai é a fonte ou origem de toda bênção que desfrutamos. Não é algumas, todas. Olha o que Tiago, irmão de Jesus Cristo, disse: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto do Pai das luzes. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Tudo que é bom, meus irmãos, vem de Deus. Até as suas boas atitudes vêm de Deus. A Bíblia diz que Deus é que leva você a fazer as boas atitudes. Nós não gostamos de fazer muita coisa boa, não. Mas Ele nos leva a fazer. Ele que realiza em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Nesse texto, Paulo fala de várias bênçãos espirituais. Todas são iniciativas de Deus para abençoar o homem. Presta atenção no que tem no texto. Vou adiantar já um bocado de coisa aqui para você. Primeiro, Ele abençoou. Está no texto. Segundo, Ele escolheu. Foi Ele que escolheu. Próxima mensagem nós vamos falar sobre isso. Terceiro, Ele predestinou. Foi Ele. Quarto, Ele adotou. Ele que nos adotou. Quinto, Ele concedeu gratuitamente. Sexto, Ele derramou sua graça. Além disso,
faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Queridos, Deus é soberano. Ele sabe todas as coisas do passado, do presente e do futuro. E a Bíblia diz que Ele governa, administra muito bem este vasto universo. Deus o Pai nos faz ricos em Cristo Jesus. Ele é o dono do universo. Salmo 24:1 diz: ao Senhor pertence os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tudo é dele. Quem é que mandou essa chuva maravilhosa esses dias? Deus. Deus. Quem é que inventou o grão de arroz, grão de feijão? Quem é, meus irmãos? Quem é? Qual é o homem que pode fazer uma manga, uma laranja, uma maçã, uma tangerina? Ah, meus irmãos, só Deus. Supremo, soberano. Tudo que é bom vem de Deus. E nós somos seus filhos e herdeiros. Em Cristo nós somos herdeiros de todas as bênçãos de Deus. Paulo, amados, queria dizer algumas verdades fundamentais sobre o eterno, o todo-poderoso. Então escute, vamos lá. Paulo queria dizer: Deus é o criador de tudo. Segundo, Deus é dono de tudo. Terceiro, de Deus emana tudo que é bom. Quarto, Deus é a fonte inesgotável de todas as bênçãos. Por isso, amado, Paulo diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto, amado, quando ele louva, exalta Deus, antes para depois falar por que ele estava exaltando a Deus. Nós, infelizmente, temos a mania de esperar as bênçãos para depois agradecer. Irmãos, não temos outra alternativa senão adorar, exaltar, glorificar, engrandecer e bendizer para sempre o Todo-Poderoso. O Deus que cuida, o Deus que sustenta, o Deus que governa, o Deus que administra todas as coisas. João Calvino, grande reformador do século XVI, diz o seguinte: o propósito de Paulo ao afirmar as riquezas da graça divina para com os efésios era prepará-los para que não permitissem que sua fé fosse abalada pelos falsos apóstolos, como se seu chamamento fosse algo duvidoso, ou como se sua salvação devesse ser buscada em outra fonte. Paulo queria centralizar todas as coisas em Cristo Jesus. Vejamos como Davi adorou e louvou a Deus, o Todo-Poderoso, em um momento importante na história de Israel. Escuta essa oração de Davi. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer, e a tudo dá força. Meus amados, compreender e entender a origem de todas as coisas nos leva a exaltar e glorificar o nosso amado e bom Deus. Amém? Amados irmãos, nunca esqueçamos, Deus é a fonte eterna de todas as coisas.
todas as bênçãos derramadas sobre os seres humanos procedem de Deus. Presta atenção. Todas as bênçãos derramadas sobre os seres humanos procedem de Deus. A Bíblia diz que ele faz vir chuva e o sol sobre bons e maus, justos e injustos. E nós podemos dizer, queridos, em alto e bom som, todas as bênçãos derramadas sobre os seres humanos procedem de Deus. Amém? Segunda verdade que vamos aprender nesse texto. A natureza de nossas bênçãos. A natureza das nossas bênçãos. Amados irmãos, Paulo fala claramente da natureza das nossas bênçãos em Cristo Jesus. Ele disse que nossas bênçãos são espirituais. Ele diz, tem-nos abençoado com toda sorte de bênção espirituais. Meus amados, no Velho Testamento, o povo tinha bênçãos materiais como recompensa da obediência. Se você ler Deuteronômio 28, de 1 a 14, você vai ver lá as bênçãos decorrentes da obediência. Eram bênçãos materiais, mas hoje temos toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. As bênçãos espirituais são mais importantes do que as bênçãos materiais. As bênçãos materiais são passageiras. Vai acabar. Vai findar. As bênçãos espirituais, não. João Calvino, reformador, faz um contraste entre as bênçãos de Moisés e as bênçãos de Cristo. Ele diz que as bênçãos de Moisés eram boas, mas para o seu povo, na sua época, e eram imperfeitas. E ele diz que as bênçãos de Cristo eram boas e eram perfeitas. As bênçãos de Jesus, amados, são perfeitas. No tempo de Moisés, as bênçãos vinham através dos sacerdotes. No tempo de Cristo, as bênçãos vêm diretamente do Deus Todo-Poderoso, que é fonte inesgotável de todas as coisas. Queridos, hoje nós temos todas as bênçãos materiais consagradas em Cristo Jesus. João Calvino disse que a lei tinha suas bênçãos, mas somente em Cristo que a perfeição é encontrada. Não há imperfeição nas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Jesus Cristo, amados, abriu um novo caminho para todos aqueles que o amam. Caminho de comunhão com o Pai. Só podemos ir ao Pai para ter comunhão através de Jesus. Caminho de intimidade com o Pai. Nós só podemos ter intimidade com Deus através de Jesus Cristo. Caminho de poder e unção. Tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos através do novo e vivo caminho que nos foi outorgado em Cristo Jesus. Então, em Jesus nós temos poder, autoridade, intrepidez, ousadia. Mas em Cristo, caminho de milagres e maravilhas. Deus usa o seu povo, Deus usa a sua igreja para realizar milagres e maravilhas. O nosso Deus, amado, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, ou para sempre.
Hoje, nós não precisamos mais dos sacerdotes para nos representar diante de Deus. Lá no Velho Testamento, você tinha que procurar o sacerdote para ele orar por você. Hoje nós não precisamos mais dos sacrifícios de bodes e touros. Hoje todos nós somos sacerdotes e temos livre acesso ao Pai através de Jesus. Pedro diz: vós, porém, sois raça, nação, sacerdócio, povo de propriedade de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua aleluias. Hoje nós podemos orar lá em casa, na roça, na beira do rio, no carro, na praça, no jardim, na igreja, dentro de um carro, dentro de um avião, onde você estiver, você pode falar livremente. Essa bênção foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário para todos nós. Amém? Glória a Deus. Por tudo isso, Paulo disse: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amados irmãos, não podemos esquecer que as bênçãos de Deus derramadas sobre todos nós são bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Não é pelos nossos méritos, não é porque somos bons, não é porque merecemos, porque nós não merecemos nada, e não é porque nós temos feito alguma coisa boa, porque bom mesmo quem fez foi Jesus na cruz do Calvário. Amém? E terceiro e última verdade que Paulo apresenta no texto: a esfera das bênçãos. A esfera das bênçãos espirituais. Amados irmãos, Paulo diz claramente onde acontecem estas bênçãos espirituais. Ele diz: nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vejamos algumas coisas importantes sobre as regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa frase não aparece em outras epístolas paulinas, somente em Efésios. Paulo escreveu 13 cartas. Esta frase, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, só aparece em Efésios. Só que não aparece em outra carta ou outro texto. Russell Shedd partiu para a glória um tempo atrás. É de opinião que Paulo quer chamar a nossa atenção para a realidade de que, quando estamos em Cristo, já estamos como levantados deste mundo, e muitos fatores normalmente controlariam as nossas atitudes no mundo, adquirem uma nova realidade, uma nova conotação: a exaltação de Cristo. Queridos, isso é fundamental. Nós somos levantados em Cristo Jesus. Nós somos erguidos em Cristo Jesus. As pessoas não convertidas estão interessadas primeiramente nas coisas terrenas, porque elas são filhas deste mundo. Olha o que Jesus diz: vós sois do mundo, por isso quereis amar o mundo, que é vosso. Eu não sou desse mundo. É isso aí, meu. As pessoas que ainda não têm Jesus, não amam Jesus, não glorificam Jesus, não teve encontro com Jesus, eles amam o dinheiro, eles amam a fama, eles amam o poder, eles buscam as coisas do mundo, as bênçãos materiais. Queridos, preste atenção, não vamos imitar o mundo, vamos buscar as bênçãos espirituais.
Porque aquele que é dono das bênçãos espirituais é que nos concede as bênçãos materiais. Ele é dono da chuva. É ele que governa o sol, a galáxia, a Via Láctea. É ele, meus irmãos, que domina todas as coisas. É ele que tem um controle de tudo no mundo. Então vamos buscar as bênçãos espirituais, vamos buscar o Deus das bênçãos, que as bênçãos materiais virão normalmente, porque Ele promete em sua palavra. Mas a vida do cristão está centrada no céu. O mundo pensa na terra, busca as bênçãos da terra, querem glórias, fama, poder, querem liberdade, querem fazer tudo que esse mundo está oferecendo. Mas a vida do cristão está centrada no céu. Sua cidadania encontra-se no céu. Paulo diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Seu nome está escrito no livro da vida. Jesus falou com os apóstolos, vocês estão alegrando pouca coisa. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E Paulo fala, buscai as coisas lá do alto, onde seu Pai está. Então, queridos, nós precisamos ter cuidado, porque às vezes nós nos tornamos materialistas. Quem cuida de você? É Deus. Deixa eu dizer uma coisa importante para você, meu irmão. Não é seu trabalho que põe o pão na mesa da sua casa. Sabe por quê? Porque Deus pode tirar seu trabalho. Deus pode tirar a empresa. Ele é Deus. Quem põe o pão na mesa da sua casa é Deus. O Senhor é meu pastor. Salomão diz, o Senhor não deixa ter fome o justo. Davi diz, fui jovem, hoje sou velho, nunca vi desamparado o justo e a sua descendência a mendigar o pão. Quem cuida de você, meu irmão, não é sua fazenda, não é sua empresa, não é seu comércio, não. É Deus. Não é seu salário. É Deus. Então, meu irmão, busca Deus. Cuidado para você não cair no erro de algumas igrejas modernas que têm pregado sobre prosperidade, que têm falado que a gente tem que pedir Deus e pôr Deus no cantão da parede e que Deus é obrigado a dar. Mentira, meus irmãos, Deus não é obrigado a dar nada não, Ele é soberano, Ele é o Senhor, Ele é o oleiro, eu sou o vaso, você é o vaso. Ele faz como Ele quer. Nós não temos que dar ordens para Deus. Nós temos que pedir, como Jesus, seu Filho amado, pediu, seja feito a tua vontade. Curtis Vaughan diz que a expressão regiões celestiais não se refere a uma localização física, um lugar físico, você pode ir lá, eu vou lá no quartel das bênçãos, eu vou lá no armazém das bênçãos, eu vou lá no celeiro das bênçãos, ver. Não, Curtis Vaughan diz o seguinte, não se refere a uma localização física, mas a uma esfera de realidade espiritual, a qual o crente foi elevado em Cristo Jesus. Você, meu irmão, foi levantado em Cristo Jesus às regiões celestiais. É isso que a palavra diz. João Calvino, comentando sobre a expressão regiões celestiais, disse, Paulo desejava expressar a superioridade daquela graça que nos é concedida através de Cristo, que sua felicidade não está neste mundo, e sim no céu, na vida eterna. Queridos, Paulo enfatiza que as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, ele vai enfatizar algumas coisas. Agora preste atenção,
Presta atenção no que Paulo disse em todo o contexto da carta aos Efésios. Todas as bênçãos são recebidas em Cristo. Os crentes são fiéis em Cristo. Os crentes são acolhidos em Cristo. Recebem a adoção em Cristo. Recebem a graça em Cristo. São predestinados em Cristo. Recebem a redenção em Cristo. Recebem a herança em Cristo. São selados em Cristo. Paulo estava dizendo: nada sem Cristo. Queridos, a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi perfeita para sempre. E nele nós recebemos todas as bênçãos espirituais. Não merecemos, não fazemos nada por merecer, mas Deus nos ama e em Cristo Jesus Ele tem nos dado todas as bênçãos espirituais. Por isso que Paulo disse: portanto, se já ressuscitastes juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Queridos, Paulo está tentando sempre nos levantar, nos erguer em Cristo Jesus. Por isso Paulo disse: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, é lindo quando Paulo tem essa visão de, antes de falar das bênçãos, de narrar as bênçãos, ele começar: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus amados irmãos, eu quero concluir a mensagem de hoje fazendo algumas aplicações práticas para todos nós. Preste atenção. O cristianismo é a única religião que centraliza todas as coisas, todas as bênçãos, toda a glória no Deus Trino. O cristianismo é a única religião que centraliza todas as coisas, todas as bênçãos, toda a glória no Deus Trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E também sabemos, cremos e reconhecemos que tudo que recebemos é por sua graça e misericórdia e não pelos nossos méritos. Não tem nada de bom em nós. Nada. O que tem de bom em nós foi imputado por Jesus Cristo, que é a sua justiça alcançada na sua obra na cruz do Calvário. O que tem em você de bom, meu irmão, é Jesus, é Cristo. E por isso nós precisamos dizer como Paulo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é a fonte inesgotável de todas as bênçãos. Tudo que recebemos vem de Deus, que criou todas as coisas para o nosso sustento e provisão. Elias estava morrendo em uma caverna. Deus usa um pássaro para levar comida para ele. Que coisa linda, amados. Coisa maravilhosa.
todas as bênçãos procedem de Deus. Todas as bênçãos que recebemos são bênçãos espirituais. Não merecemos. As recebemos. Nós as recebemos pelos méritos de Cristo. Por isso, todas as bênçãos são centradas em Cristo e são espirituais. Todos os cristãos que nasceram de novo, que passaram pela experiência do novo nascimento em Cristo Jesus, são abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E são cidadãos da Nova Jerusalém, são peregrinos da cidade celestial. Olha, viajam para a pátria celestial. Nós não somos deste mundo. Estamos nesse mundo. Nós somos peregrinos. Nós somos, meus irmãos, viajantes da Nova Jerusalém. Por isso, amados irmãos, Paulo disse em alto e bom som: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, diante de tudo que Deus fez por nós, em Cristo Jesus, devemos glorificá-lo para sempre da melhor maneira possível. Viver em santidade de vida e brilhar como luzeiros no mundo e pregar a mensagem de salvação para todas as pessoas, todos os dias. Que Deus assim nos ajude a viver todos os dias de nossa vida na presença dEle e para a honra e glória dEle. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Agradeça a Deus por receber essa palavra que é dEle, que é do Senhor, que vem do trono do Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio e pela bênção de receber a palavra que vem do Senhor. Muito obrigado pela vida do apóstolo Paulo e pelos ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou na tua palavra. Muito obrigado por este culto, muito obrigado pelos irmãos que estão aqui, muito obrigado pelos irmãos que estão em casa, muito obrigado por receber a palavra. Que essa palavra possa tocar o nosso coração e que nós possamos tributar ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluias.